Olá, quarta-feira, dia 27 de março de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Vereador Marcelo Silva questiona as unidades de saúde que não estão fixando a relação de medicamentos em falta na rede. Vereador Paulo Galtério questiona fechamento do túnel da Vila Industrial. E no esporte, hoje é dia de Troféu do Interior. Hoje é dia de Macaca. A Ponte Preta recebe o Bragantino no Moisés Lucarelli. Primeiro, as informações do Legislativo, porque hoje é dia da 15ª reunião ordinária. Os vereadores vão discutir e votar 7 projetos. Confira a pauta completa agora. Em primeira discussão será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Sidão Santos, que obriga as empresas credoras a notificarem seus consumidores inadimplentes por meio de cartas registradas antes da negativação. O objetivo é complementar o Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que as empresas credoras notifiquem o consumidor inadimplente através de cartas registradas 30 dias antes de incluir os seus dados em órgãos de proteção ao crédito. Em turno único está na pauta o projeto de decreto legislativo do vereador Jorge da Farmácia, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Ronaldo Vince. O homenageado foi jogador de basquete no Clube Regatas e Natação na década de 1970, onde foi campeão em diversas edições dos Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior. Destacou-se também como professor de basquete para crianças iniciantes, dando aulas em praças esportivas da cidade. O item 3 é o projeto de resolução de autoria da mesa da Câmara, que altera o anexo 1 da resolução de 2014, que trata do plano de cargos e carreiras dos servidores da Câmara Municipal de Campinas. A proposta altera a carga horária dos servidores efetivos da Câmara Municipal de 40 para 35 horas semanais a partir de 1º de abril de 2019 e para 30 horas semanais a partir de 1º de janeiro de 2020. A mudança é em caráter experimental e está sujeita a avaliações periódicas por parte das chefias, a fim de verificar a manutenção da produtividade dos trabalhos no âmbito do Legislativo. Em primeira discussão está na pauta o projeto de lei complementar de autoria da mesa da Câmara, que trata da revisão geral anual do valor do Vale Alimentação e do Vale Refeição dos servidores da Câmara Municipal. O projeto reajusta em 7,6% o Vale Alimentação dos servidores efetivos e, além disso, estabelece que, a partir de 1º de setembro de 2009, o benefício passará a ser concedido também aos ocupantes de cargo em comissão. Em segunda discussão, projeto de lei complementar de autoria do prefeito, com emenda, que autoriza a Autarquia Pública Municipal Rede Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar a conceder o auxílio alimentação aos seus servidores. O projeto autoria a concessão do benefício para todos os funcionários da Rede Mário Gatti, incluindo ocupantes de cargo em comissão e funções de confiança. Em turno único de discussão está na pauta o projeto de autoria do vereador J. Silva, que concede o diploma de mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Lins Renault Cordeiro a Benedita Aparecida Franco de Camargo. A homenageada, como representante do bairro Jardim Paraíso de Viracopos, conseguiu trazer luz elétrica e água encanada para a região. Benedita também foi responsável por vários projetos de assistência social, entre eles a Casa da Sopa, que distribui alimentos para pessoas carentes no município. E, por fim, está na pauta o projeto de autoria do vereador Rubens Gás, que concede o diploma de mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Lins Renault Cordeiro a Erna Weisman. A homenageada foi uma das precursoras da criação do Conselho Municipal do Idoso em 1998. Além disso, coordenou inúmeras atividades filantrópicas no município para a alfabetização de idosos, ressocialização de ex-presidiários e aulas de educação artística para a população. A reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Em requerimento, o vereador Marcelo Silva pede informações da Prefeitura sobre o fato de unidades de saúde não estarem fixando a relação de medicamentos em falta na rede. Isso contraria uma lei municipal em vigor desde 2004.
A falta de uma lista disponível aos usuários dos centros de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais de Campinas, com a relação dos medicamentos em falta nos estoques, motivou o vereador Marcelo Silva a protocolar na Câmara um requerimento no qual pede explicações da Prefeitura sobre o caso, já que a falta de fixação da lista descumpre a Lei Municipal número 12.003 de 2004. Para o parlamentar, a ausência de informações sobre os medicamentos prejudica a população. Muitas pessoas não têm acesso, por exemplo, à internet, ao computador e também têm dificuldade em manusear para saber realmente quais os medicamentos faltantes, né? A desculpa da Prefeitura foi de que os remédios faltantes estão no site da Prefeitura. É até um pouco complicado para você localizar. Nada mais justo que você colocar e fazer cumprir uma lei, né? Para o parlamentar, a área da saúde continua sendo a principal dificuldade da administração municipal na atual gestão. A gente sabe que é crônico no município de Campinas, né? Eu tenho feito esses apontamentos, o levantamento da falta de medicamentos, muitas vezes medicamentos básicos de colesterol, de pressão, né? Realmente para as pessoas que mais precisam, e às vezes elas se deparam, vão no posto de saúde, não tem a lista, não sabe o que está faltando. É um absurdo, é um descaso com a população de Campinas, falta de transparência, né? Tudo aquilo que a gente já vem falando ao longo desse mandato. A Prefeitura tem o prazo regimental de 15 dias, que é prorrogável por mais 15, para responder aos questionamentos. Mais do que respostas, o vereador Marcelo Silva quer que a lei municipal seja cumprida. Existe uma lei, né, de 2004, a lei é muito clara, que tem que ser afixado os medicamentos faltantes nos postos de saúde, nos hospitais, não só no site oficial da Prefeitura, porque, mais uma vez, existem pessoas que têm dificuldade em acesso à internet, têm dificuldade de buscar aquele medicamento, eles querem saber quais medicamentos estão faltando. Então, falta transparência, falta competência e, mais uma vez, é algo crônico no município de Campinas faltar aproximadamente 60 medicamentos de um total de 160. O vereador Paulo Galtério também protocolou um requerimento direcionado ao Executivo, mas pedindo informações sobre o fechamento do túnel da Vila Industrial. Acompanhe. O documento número 625 desse ano, de autoria do vereador Paulo Galtério, pede explicações à Prefeitura sobre o acesso da Vila Industrial ao centro da cidade via Estação Cultura. Galtério comentou o que está acontecendo. Eu estou tentando entender os motivos que levaram a Prefeitura a fechar, já que é um lugar de passagem comum, de pessoas idosas, de pessoas que economizam tempo passando pelo túnel, e a Prefeitura simplesmente fechou, não avisou e ninguém sabe o que aconteceu. O túnel de pedestres foi construído em 1918 e liga a Vila Industrial ao centro. É uma passagem subterrânea de 200 metros de extensão, tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de Campinas, junto com o complexo ferroviário da região central. O acesso traz a sensação de voltar ao começo do século XX, na era de ouro das ferrovias, um pedaço importante da história do município. Tinha problema de segurança, né? Mas o fato de se fechar, de repente a Prefeitura pode até estar fechando para deixar ele fazer uma manutenção e ficar em uma melhor situação. Mas nós não sabemos, então nós como vereador, nós temos a obrigação de passar para as pessoas que reclamam do fechamento os motivos que levaram a fechar aquele túnel. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas com esse bloqueio. E sem contar que por fora tem que passar em vias perigosas, né, de alto tráfego de veículos, né? Então as pessoas da Vila Industrial que estavam acostumadas naquela passagem, elas estão sentindo dificuldade em fazer outro caminho. A Prefeitura tem até 30 dias para responder o vereador. Nós temos algumas informações que talvez seja para fazer uma reforma nele, mas nós não temos nada de forma oficial. Então eu entendi que com o requerimento faria possível eu ter uma resposta para responder à população. O Purple Day, Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia, que acomete 1% da população mundial, foi lembrado na Câmara de Campinas através do evento promovido pelo vereador Jorge da Farmácia. Vamos falar sobre epilepsia? Com esse tema, o vereador Jorge da Farmácia promoveu, na manhã desta terça-feira, 26 de março, no plenarinho da Câmara de Campinas, uma reunião de especialistas. O evento teve o objetivo de lembrar o Purple Day,
ou o Dia Roxo, Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia, distúrbio neurológico que acomete 1 a cada 100 pessoas. Mais de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com crises de epilepsia e a maioria, 85%, não tem tratamento. De acordo com o professor Min, essa falta de tratamento é justamente por causa da falta de conhecimento das pessoas em relação à doença e também por falta de neurologistas. Os neurologistas hoje, no número que você tem, acho que a última estatística que eu tenho era de mais ou menos 3 a 4 mil. Então isso daria mais ou menos 1.000 pacientes por neurologista. Então, quer dizer, o neurologista teria que trabalhar tempo integral só para atender pessoas com epilepsia, não podendo atender pessoas com outras doenças neurológicas que também é de igual gravidade e igual frequência e prevalência. O professor de neurologia na Unicamp e coordenador da seção brasileira de um projeto mundial chamado Epilepsia Fora das Sombras, fala sobre o que poderia ser a solução do problema. Boa parte das epilepsias, elas poderiam ser muito bem ser atendidas por um médico de uma formação geral, seja o médico da família ou pediatra, né? Desde que elas realmente fizessem um treinamento, se debruçassem um pouquinho no atendimento às epilepsias, porque a grande maioria dos casos são de fácil controle. Com uma medicação, a gente consegue controlar de 50% até 70% das vezes. Para o presidente da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência, as falas dos convidados e a intervenção da plateia fizeram com que o objetivo do evento fosse alcançado. Acho que é uma ação que nós estamos fazendo já há alguns anos aqui e cada vez mais a gente está trazendo para a gente tentar divulgar o caso da epilepsia. Como foi falado aqui, que tem pessoas que trabalham no ramo, mas infelizmente não sabe como funciona, o que é mito, o que é verdade, como que é o diagnóstico, o que pode fazer, o que não pode. Então eu avalio que foi positivo hoje. Durante a reunião, o vereador recebeu algumas sugestões, incluindo a proposição de algumas leis com o propósito de divulgar a epilepsia a um maior número de pessoas. Essas reuniões é justamente para isso, para que nós possamos tirar bom proveito dela e promover. E como legislador que eu sou da Câmara Municipal de Campinas, sem sombra de dúvida alguma, eu vou propor fazer alguns projetos para que nós tenhamos aqui o mês, a semana e o dia 26 de março, que é o dia do Purple Day, que as pessoas saibam que realmente existe e que essas pessoas que têm essas crises convulsivas, essas pessoas com epilepsia, que saiam da sua zona de conforto e venham e participem dessas reuniões que eu acho de extrema importância. Hoje no quadro Na Ponta do Lápis, o assunto é a bandeira branca na conta de energia. Confira com o repórter Leandro Moretti se essa opção é a mais vantajosa para você. Olá! Hoje no Na Ponta do Lápis, nós vamos falar sobre a escolha do cidadão de poder optar pela tarifa branca na conta de luz. Saiba se ela é vantajosa para você e veja os cuidados na hora da escolha. Residências que usam uma baixa tensão, 127, 220, 380, 440 volts. Comerciantes, pequenos comerciantes que tenham essa faixa de consumo acima de 250 kWh, eles podem requerer junto às concessionárias de energia elétrica a mudança para essa modalidade de tarifa branca. A vantagem dessa nova modalidade de cobrança das tarifas de consumo de energia elétrica é que eles, sabendo administrar os seus horários de consumo de energia, principalmente aqueles que têm maiores consumos, eu estou falando do chuveiro elétrico, eu estou falando do aparelho de ar-condicionado, eu estou falando de um forno micro-ondas, de um forno elétrico, que puxam bastante consumo. Se ele estiver fora dos horários de pico, ele leva vantagem em pagar uma tarifa menor do seu consumo de energia elétrica.
principalmente aquelas pessoas que o seu período de trabalho é à noite e as suas atividades são feitas durante o dia, nos horários conhecidos como as tarifas brancas. A pessoa que tem esse perfil, ele leva muita vantagem na redução da sua conta de energia elétrica. E aquele também que se propõe a alterar os seus horários de trabalho domésticos, do uso de aparelhos domésticos, e consigam fazer o uso desses aparelhos dentro do período dessa tarifa branca, eles também vão levar grande vantagem na redução das suas contas de energia elétrica. E chega a ser a tarifa branca 16, quase 17% do valor menor do que a tarifa convencional. Esse foi Na Ponta do Lápis de hoje. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá! Hoje é dia de Troféu do Interior. A Ponte Preta recebe o Bragantino no estádio Moisés Lucarelli, podendo jogar pelo empate. Depois de vencer a equipe de Bragança por 1-0 fora de casa, a Ponte tem a vantagem do empate hoje às 7h15 da noite no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Jorginho promove a volta dos titulares, já que a equipe não pode perder o ritmo de jogo, pois tem decisão semana que vem pela Copa do Brasil contra a Aparecidense lá em Goiânia. Se avançar hoje no Troféu do Interior, a Macaca chega à semifinal e vai rumo ao pentacampeonato. Goleiro Ivan deve voltar, assim como os zagueiros Renan Fonseca e Reginaldo, o atacante Thales. Macaca tem tudo para conquistar a classificação e amanhã a gente conta a história desta partida. E hoje tem vôlei também, hein? Aqui em Campinas, às 7h da noite, no ginásio do Taquaral, o Renata recebe o Taubaté. É o segundo jogo das quartas de final. Se vencer, força o terceiro jogo em Taubaté. Se perder, a equipe de Campinas está eliminada da Superliga Masculina, ou seja, é jogo de vida ou morte na competição. E amanhã a gente também conta a história desta partida. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau.